Começa. Bom dia, boa noite, boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma noite nos Códigos Poderosos da Bíblia, aquele lugar que você tem a direção de Deus, aquele lugar que você tem uma clarificação melhor. Seja bem-vindo, você que está na terra e fora da terra, você que está nas três esferas. Estamos aqui para ter esse contato maior, esse laço mais firme com a fonte, que é o Criador. Então, seja todos bem-vindos. Hoje nós vamos estar lendo o livro de João. É o livro do nosso amado. E hoje nós vamos ler o capítulo 4. Ontem nós acabamos o capítulo 3 e hoje nós vamos estar no 4. Estamos aí nas redes sociais. Eu quero que você participe, eu quero que você se entregue, abra seu coração. Aqui como diz o Leandro, é algo bem leve para que venhamos ter um contato maior com o Pai. Estamos aqui com o Leandro Rocha, a Kátia Santini, a Andréia Ferraz, a Luísa, eu acho que é Lapne, é alemão, né? A Valdenice Pereira e a Ângela Rosa participando. São tudo direção aqui do Pai, tudo direto da fonte, ligado para que venhamos desfrutar do amor dele. Amém? E vamos começar com uma oração, né? Quem que vai orar hoje? Quem que vai começar a oração? Então vamos lá, Ângela. Vou deixar com você. Pai querido, nós te louvamos por mais esse dia que a maioria de nós termina e para alguns ele já começa. Pai, nós te louvamos por poder chegar aqui para mais um dia falar das tuas obras, falar da tua palavra. Isso é maravilhoso, porque nós temos a liberdade para isso. Senhor, tantos países as pessoas querem e não têm essa liberdade. Nós te louvamos pela liberdade que temos de estudar, de falar das coisas do alto, das três esferas, e realmente aprender. Obrigado por cada um que aqui está. Senhor, por aqueles também que não puderam entrar, que o Senhor esteja alcançando, aqueles que estão no nosso grupo, principalmente a nossa lista de oração, Senhor. Nós apresentamos ela diante do Senhor, porque sabemos que o Senhor já ouviu nossos pedidos, mas o Senhor quer que a gente fale, Senhor, porque o Senhor quer que nós demonstremos a nossa dependência do Senhor, e aqui estamos para isso, apresentando essa lista diante do Senhor, a nossa dependência de Ti, porque sabemos que o Senhor é aquele que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu sei que Jesus levou sobre si toda a nossa enfermidade, toda a maldição, todo o pecado, tudo que existia de contrário, todo veneno mortal, Jesus levou sobre si, na cruz do Calvário, Senhor. Nós cremos na obra consumada da cruz, e é a ela que nós clamamos para a vida de cada um que pôs o nome na lista, confiando no Senhor, para aqueles que não colocaram, mas que têm pedido aqui nos bastidores, Senhor, pelas pessoas que se revoltaram com pessoas dentro da igreja, que o Senhor esteja convencendo os corações, que a sua noiva é perfeita, que pessoas são falhas, mas a sua noiva, a Igreja Santa Imaculada, é perfeita. Senhor, que nós somos pessoas e estamos sujeitos a falhas, então que o Senhor esteja trabalhando nos corações e corrigindo expectativas. Nós te louvamos também pelas respostas que o Senhor já tem dado. Quantas orações nós já vimos respondidas aqui, Senhor, nós te louvamos por isso. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor tem unido esse grupo, cada um de nós, improváveis, mas escolhidos, e nós te clamamos, fala conosco agora, nesse momento, usa cada um, cada peça ou cada parte do corpo, Senhor. Nós pedimos que o Espírito Santo venha, seja bem-vindo. Espírito Santo, és bem-vindo aqui, és bem-vindo no nosso meio, convencendo os nossos corações, dirigindo, pilotando a nossa nave, pilotando a nossa vida. Senhor, e dê direção para esse momento de estudo mesmo, e tudo que é contrário, tudo que tem travado mente e coração, que caia por terra agora, em nome de Jesus.
que todos os ouvidos sejam destravados para que a palavra do Senhor entre e que o Espírito Santo tenha acesso a cada vida que vai ouvir também essa palavra depois. Senhor, que o Senhor esteja alcançando os corações e que seus ouvidos também sejam abertos, em nome de Jesus. Nesse nome precioso e maravilhoso, Jesus Cristo, aquele que morreu, mas ressuscitou, está à direita de Deus Pai, que eu oro e já agradeço. Amém. Amém. Amém? Então vamos lá, com mais uma direção do Espírito Santo, né? Ele que nos guia, ele que tem nos mostrado, ele que tem convencido a nossa alma, o nosso natural, o nosso entendimento. E vamos começar com a leitura do livro de João, capítulo 4. Eu acho que a minha Bíblia é bem parecida com a da maioria de vocês. Acho que a da versão do Leandro é a mais atualizada, e depois a sua eu não sei qual é, mas pode ler na sua mesmo. Eu vou ler na minha, então. Aqui está dividido em três, quatro títulos, está dividida a minha. O primeiro é do versículo 1 ao versículo 18. E está assim, ó, a mulher... 26. O seu está ao 26? O meu tá só em 2. Puxa, o meu está bastante dividido, então, hein? O pessoal tá dividindo. O meu tá assim, ó. O primeiro título tá assim, ó. A mulher de Samaria. Esse é o primeiro título. Ele vai até... Deixa eu só pegar aqui. Ele vai até o versículo 18. E aí começa o 19, começa assim, ó. A verdadeira adoração. Aí vai do 19 até o 30. Aí o 31 tá assim, ó. A ceifa e os ceifeiros. Depois vai do 31 até o... Esse é um capítulo bem grande, ele tá com 50, ele tem 54 versículos. Eu acho que a gente podia ler até o 26, que é a metade, tá aí já dá uma divisão. Eu não sei. Pode ser, porque senão vai ficar muito longo, né? Ele está com 54 versículos, ele é um capítulo bem longo, eu acho que não dá para a gente trabalhar todo ele hoje, porque até o 26 ele está falando da mulher samaritana. Então vamos ler. Então vamos ler até o 26, né? Que aí ele fala da mulher samaritana ainda, né? Para a gente não perder. Pode ser? Daí depois entra em outro subtítulo. Fechou, então. Então eu vou lendo aqui. Aí depois qualquer coisa você me para aí. Então vamos lá. Capítulo 4 de João. O título meu é A Mulher de Samaria. Versículo 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais que João Batista, se bem, aí aqui está entre parênteses, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Fecha parênteses. Versículo 3. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar. Depois a Ângela pode ver o que significa Sicar, que ela gosta disso. Perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher
samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Abre aspas, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Fecha aspas. É uma pergunta, né? Porque, deixa eu ver aqui, eu me perdi. Como sendo tu judeus, podes beber a mim, que sou mulher samaritana? É uma pergunta. Aí tem o abre aspas, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Fechar é a pergunta. Aí o 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu? E bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Aí aqui entra o próximo título meu, que é a verdadeira adoração. O versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Nos anunciará todas as coisas. Versículo 26. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Aí o 27. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que tivesse falado com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Aí é onde a Ângela falou, né, Ângela? Que aí para no 26, que é onde fala da mulher. Ele tá o diálogo dele com a mulher samaritana. Então, acho que até aí a gente consegue fazer uma separação. Vamos ficar por aqui, então. Então, pode começar aí. Ou qualquer uma das meninas aí, ou o Leandro.
Eu só vou falar um pouquinho de Samaria. Pode falar da geografia aqui. Pode Se eu falar, André. soubesse disso, eu pediria a minha linda a versão da Kátia é muito bonita. Acho que é a mesma do Leandro, né? A mensagem? Não, tem outra. É interessante que Samaria, se a gente olhar no mapa, Samaria seria o caminho mais perto de Jerusalém até a Galileia. Mas os judeus não passavam por Samaria. Os judeus davam a volta do outro lado do rio para subir até Galileia, porque a Samaria era considerada um povo impuro. Por que um povo impuro? Porque todas as conquistas, quando eles foram conquistados primeiro pela Síria, depois Babilônia, o que eles fizeram? Eles trouxeram a Síria, principalmente, quando eles eles tiraram o povo e colocaram o povo de outras nações ali. Então, houve uma miscigenação das raças. E o que não é puro, não é a raça pura do judeu, eles consideram impuro. Então, Samaria é essa miscigenação de raças, porque teve o povo local, que era judeus, mas que os assírios trouxeram gente de outros lugares para ficar ali. Então, a Samaria, especificamente, ela foi povoada por uma mistura das raças. Então, era considerado totalmente impuro para os judeus, até de passar por Samaria. Então, eles não passavam, os judeus davam a volta, e já é extraordinário que Jesus passe por Samaria. Mas, para mim, o mais extraordinário, quando eu vejo o versículo 4, que ele fala, era necessário passar por Samaria. Por que era necessário passar por Samaria? Então, a gente vê aí uma pergunta, por que era necessário passar por Samaria? Se não era necessário, muito pelo contrário, para os judeus davam a volta, eles andavam muito mais para não passar por Samaria. Aí a gente vê aqui que está escrito no versículo 4 que era necessário passar por Samaria. Aí Aí eu vou deixar a pergunta aí para a gente falar um pouquinho sobre. Era necessário porque ele tinha um encontro muito importante ali. Começa por aí. Boa. No meu ponto de vista, além do encontro importante, ele tinha algo a revelar que ainda não tinha sido revelado também. Precisaria deixar algo claro. Toda a situação, Jesus era muito focado, ele sabia o que ele queria fazer, né? E quando ele fala era necessário, tem a ver as duas coisas. Por quê? Ele sabia que lá tinha uma mulher que era necessário que ele encontrasse, mas tinha uma revelação muito maior a ser feita. E é muito interessante quando a gente olha para a Bíblia, eu vou dar só o spoiler aqui, mas depois eu falo um pouquinho mais. Jesus, ele inclui as mulheres no seu ministério, porque até então as mulheres não eram nem contadas. O povo judeu nem contava mulheres e crianças. Era contado só os homens. Então as mulheres eram realmente excluídas. Jesus inclui as mulheres de uma forma tão linda, tão bela, que a primeira que ele se deixa, a primeira pessoa que ele se revela como o eu sou, foi para uma mulher que era considerada impura. Olha como a gente tem falado aí dos improváveis escolhidos. Então, a gente tem falado muito disso, e é muito lindo. A gente vê como a pessoa fala que a Bíblia ela exclui pessoas, não sei o quê. Tem gente que usa a Bíblia para defender causas. E se a gente entender as causas de Jesus, Jesus foi o que mais incluiu pessoas, inclusive mulheres, crianças que não eram nem contadas na época. Andréia abriu o microfone, quer falar? Pode falar. E mulher, ela foi feita para gerar nações, né? Então, foi necessário que ele encontrasse ela para revelar também e mostrar
certa forma, fazer essa inclusão que você fez para mostrar que da mulher vem a geração de nações. Tem muita coisa aí, a gente vai tirar os códigos aí, tem muita coisa aí para a gente tirar. Assim que chegou na cidade chamada Sicar, ele pediu para verificar o que era Sicar. Samaria é proteção. O significado de Samaria é proteção. E o significado de Sicar, ou Siquém, é bêbado. Então, ele chegou numa cidade de bêbados procurando água, né? E é muito interessante. E o nome que é a cidade de Samaria, chamada Sicar, ou Sicate, perto das terras de Jacó. Jacó dera a seu filho José. Havia ali uma fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado, a gente vê a humanidade de Jesus. A gente vê que ele era 100% humano. Cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. A hora sexta, aqui é meio-dia. Deixa eu achar aqui. Leandro pegou a Bíblia aí, é ver alguma outra coisa aí? Deixa eu ver. Não, era só o nome da cidade que tem uma nota de rodapé, mas você já falou aí. Era isso mesmo que tem aí? Não tem esse significado aí que é a cidade dos boêmios chapadinhos, mas sim, chama Siquém. Você vê que faz sentido, porque Sicar e ali é onde tinha água. Olha o Bruno entrando aí. Ele vai falar muito mais dessa parte aí, que é muito bom. Mas a gente vê que assim, era um sol de meio-dia, então não era um horário que as mulheres iam tirar água, não era normal ir essa hora, ela ia essa hora porque era um horário que as outras mulheres não iam, porque ela, além de ser samaritana, ela era considerada impura, porque ela não podia estar lá com as outras mulheres, porque a gente vê que ela já teve 5 maridos e ela está com um que não é dela. Ela já teve vários e agora está com um que nem dela é. Então, é uma pequena treta. Então, ela não podia ir lá no mesmo horário que as outras. Mais uma improbabilidade, né? A gente vai vendo que Jesus, além de incluir uma mulher, ele incluiu uma excluída pela sociedade. Então, além de incluir a mulher, tem um povo considerado impuro. Uma mulher que já não tinha contato não podia conversar com um homem normalmente. E ela era considerada impura por tantos maridos que ela já tinha tido, ela não podia conviver. A gente vê 3 exclusões, né? 3 exclusões. Olha o número 3 aí, Alex. Tá perseguindo aí. 3 exclusões. Então, a gente vê que o Senhor chega e conversa com ela, né? Isso aconteceu por volta nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água, pediu para Jesus, dá-me um pouco, pediu-lhe Jesus, dá-me um pouco de água para beber. E ela espanta, porque um homem judeu falar com uma samaritana, com certeza tinha um sotaque diferente, né? Porque como que ela reconheceu? Uma vestimenta, a gente não sabe. Eu pelo menos não sei exatamente isso, mas é muito interessante como a gente vê que ela identifica como que um homem judeu está falando como uma mulher, mais ou menos meio-dia, é mais ou menos isso mesmo, é a hora sexta. Isso aí, eu estava procurando aqui, mas Obrigada, Luísa. A hora sexta é próximo ao meio-dia, o horário mais quente daquela região, que poucas pessoas iriam naquele lugar, naquele momento. Mas Jesus precisava ir lá, porque ele ia encontrar com ela. Parênteses aqui na minha, falando assim, pois eles não se relacionavam bem com os samaritanos, os judeus não se relacionavam bem. Não fala que eles excluíam, né? Porque eles davam a volta para não passar por lá.
Então tem Na verdade, se relacionar bem é devido o povo judeu que saiu do exílio da Babilônia da segunda vez é o povo que faz a diferença do norte e do sul. Se a gente lembrar lá que em Israel existia 2 reinados, norte e sul. Norte e sul já não se batiam antes por causa das condições sociopolíticas que cada um adotaram. E desde então, da volta, no período da Babilônia, quando o pessoal saiu do exílio, aí entrou Ciro, né? Voltaram, e desde quando voltaram, ele já não tinha o que foi criado foi o pessoal do norte, é o pessoal ortodoxo, o pessoal que levou para si as coisas de fazerem as doutrinas, de cumprirem as leis, de manterem os mandamentos de Moisés. E o povo do sul, né, aquele povo mixogenado, começou a misturar mais. Então, por isso que eles não se davam bem. Se falasse, você é um povo impuro, se misturou, não cumpriu a lei de Moisés, né? E por isso essa exclusão, mixigenação, isso mesmo. Eu falei errado, mas você entendeu o que eu falei. Nem sei se eu escrevi certo, eu acho que é isso, miscigenação, eu nem sei se está certo. Miscigenação. Quando o povo se mistura, um povo miscigenado, né? É isso mesmo. A mistura dos povos, é isso que eu até falei um pouquinho antes, mas eu falei a mistura que teve dos judeus casando com povos que eram que vieram do exílio, né, com outros povos, que era uma forma dos governos, né, acabar com a cultura local, certo? Isso. Justo. Só que o judeu do norte, que foi escravo na Babilônia, foi cativo na Babilônia, ele mesmo só casava-se entre eles. E tem essa cultura até hoje, tá, gente? Se você for ver, então, tinha vamos dizer assim, não era tão simples como a gente olha aqui, a gente está vendo, né? Existia a treta era a briga dos reinos, né? Norte e sul. Já tinha essa briga do norte com o sul. Se a gente pega o plano de fundo aí, desculpa, Ângela, que a Ângela estava explicando e eu cortei, né? Não, eu acabei de falar que você conhece essa parte muito mais do que eu. Então, aquilo ali, Pega um copo para mamãe beber. no contexto Kátia, pede para cá existem várias vertentes Perdão. quando a gente prega, quando fala-se a respeito dessa passagem, né? Essa vertente política, no comecinho do livro fala assim, era preciso ir, não era uma escolha ir, né? Deus já sabia quem ele ia usar naquele lugar ali. Encanta-se de usar uma mulher, e você falou da improbabilidade da mulher, uma mulher que já teve... Da terra da mulher e a condição da mulher, né? Isso, mas só que se a gente for olhar um lado, a linguagem de Deus, nesse contexto, para mim, Bruno, a gente nota claramente, pelo menos eu noto, o diálogo entre do espírito e da alma. Jesus falando em espírito e a mulher falando em alma. Tanto é que, em uma condição de que um relacionamento que se começa, a gente nunca começa pedindo nada. E o próprio Deus, Jesus, fala assim, dá-me. Questão de dar. Aquela mulher ficou espantada, não foi por
pelo pedido, dai-me água. A mulher ficou espantada porque Jesus não tinha nem o cântaro, nem o caneco. Primeiro, naquela época, o judeu do norte, ou o judeu do sul, né, o de Belém, para o de Samaria, que hoje é ali na Cisjordânia, a área local a geográfica de hoje é a Cisjordânia, onde é o povo palestino, né? E tem essa rixa até hoje. Se você falar com um judeu ortodoxo sobre o palestino, eles vão ver e vão ter o pensamento que eles são como um cão, são sujos, são imundos. E o contexto daquela época era que quem não tivesse seu cântaro nem o seu caneco não fazia parte daquilo. Aí aquela mulher se espanta desse espanto que você comentou, de exclusão, é simplesmente porque, como você sendo um judeu, você vai beber no mesmo caneco que eu e ainda por cima não tem o seu cântaro para pegar água. Isso nunca na vida ia acontecer. E o mais importante é que ele chega afirmando, né? Pedindo, dá-me. Se a gente for conjugar aí o verbo aí, dá-me é o mesmo como ide. Chega assim, talvez eu esteja errado, mas na minha cabeça é aquela coisa o imperativo, sabe? Aí a conversa da mulher era a vergonha da hora sexta, a vergonha impura que ela tinha de estar ali todos os dias buscando aquela água. Aí quando Jesus fala assim, se você souber quem te pede a água, você... Aí começa a história. Aí você vê que a sede, tanto da mulher quanto dele, parou. Porque o papo mudou de sentido. A conversa mudou, fez a curva. E aquela mulher, peraí, que água é essa que você está falando, meu senhor? Primeiro, você não tem nem cântaro, você não tem nem caneca. Não tem nem como pegar água, né? Ela fala lá no 11 isso. Você vem me oferecer água? Tu não tens nem como pegar água, é um poço fundo. Onde podes conseguir essa água? Né? Porventura é você maior que o nosso pai Jacó? Que ele mesmo bebeu dessa água, os seus gados, as suas criações. Quem é você para oferecer isso? Aí a conversa continua. E aí a gente nota o interesse da mulher sobre essa água que ele ofereceu. A fonte, em hebraico, eles falam, a fonte de Guinom, a fonte que nunca para, a fonte que sempre jorra. Você não precisa de caneco nem de cântaro para chegar nessa fonte. No meu contexto, né, eu vejo a alma e o espírito. Deus falando em espírito com ela a todo tempo, até que ela pega. Ela pega e começa assim, Senhor, então me dá dessa água. Eu não quero ter sede, eu não quero vir aqui na hora sexta, nessa lua do meio-dia. Hora sexta é o meio-dia, para quem não sabe. É a hora mais quente, onde o sol brilha. Mas só que ela queria beber daquela água para não expor a vergonha dela. Porque fala que ela já tinha algumas versões, 5 maridos, aí para o sexto. E, como diz o outro, era uma mulher que tinha mais, digamos, não vou dizer promíscua, mas não havia uma certeza nela. É como se fosse a prostituta que sempre quer mais, mais, mais. Eu fico com você enquanto eu estiver comendo de graça. E as outras mulheres... Ô, Bruno, percebe-se uma dificuldade na alma dela.
Você falando aí. Era o papo da alma dela, era as inferioridades, era Os bloqueios, vamos dizer os assim. bloqueios, era talvez uma depressão, era talvez a síndrome da sociedade fechada que ela vivia, né? E tudo isso fazia com que ela queresse, então, beber dessa água. Por quê? Para não se expor, para não se machucar. E até mesmo, eu creio eu, que as outras mulheres que buscavam água naquele poço em horas diferentes do dia, não ia nem dar papo para ela. Aí entra a improbabilidade de um homem judeu, de Belém, nascido em Belém, na Galileia, vir pregar em Samaria e ainda pedir água para uma samaritana. Eu falei que não era comum os judeus passarem por Samaria, eles davam a volta, eles faziam um caminho mais longo para não passar por Samaria. É isso? Eles falam, o caminho original é um caminho de 6 dias naquela época, né? Mas se a gente for olhar hoje, nos dias de hoje, dá uns 40 minutos da highway da vida aí, né? Eles atravessavam o rio, o rio e iam do outro lado do rio para não passar por Samaria, na época. Percorriam a montanha, justamente. Um caminho mais longo, mais árduo, para não passar por Samaria. Então, quando a gente vê Jesus falando aqui, era necessário passar por Samaria, ele tinha um propósito pré-estabelecido. É muito interessante quando a gente vê que ele foi até lá por causa de uma pessoa, mas não só por causa de uma pessoa. A gente vai ver isso depois na continuação do livro, só spoiler aqui, mas ele tinha uma pessoa que ele tinha que encontrar. E era com todas essas improbabilidades, né? Porque era um caminho mais curto, mas não era o usual do judeu. Um judeu jamais pediria água para um samaritano, né? Pelo contexto, porque eram considerados povo impuro. Era uma mulher, que eles já não falavam com a mulher, e muito mais uma mulher que seria considerada totalmente impura para essa época, né? Então, ela já era totalmente excluída. Para ver como Jesus, ele inclui quem ele quer. Jesus vai até aquele que ele quer e ele vai alcançar aqueles que ele tem um propósito. O Léo está entrando aqui. E quebra todos os protocolos, né, Ângela? Ele quebrou todos os protocolos. Foi contra todos os protocolos aqui porque ele tinha um propósito pré-estabelecido. É muito, muito lindo. Eu gosto muito de trazer para os dias atuais, assim, quando a gente vê o amor. A gente vem falando desse livro que é o amor, que sempre a gente traz, e quando a gente traz para os dias atuais, Jesus incluiu um povo excluído. Uhum. Jesus falou com uma mulher que não era comum. Ele pediu água sem ter o quê, né? Ele não tinha, como o Bruno falou, ele não tinha isso. Então, a gente vê várias coisas, e Jesus quebrando vários protocolos para mostrar o que me importa não são as regras da lei, como o Bruno falou, que eles eram mais ortodoxos, o que me importa são vidas, são corações. Aí eu lembro lá de Samuel, quando Deus falou com Samuel, você olha a aparência, eu olho o coração. Então, o Senhor não excluiu um povo não considerado judeu. E para o judeu, a salvação é só para o judeu. Então, as gerações, é o povo escolhido. Sim, ele é o povo escolhido, é o povo que tem todo o carinho do Senhor, mas eles excluíam as outras. E Jesus mostra, fala assim, eu não excluo ninguém. Nem quem vocês excluem, eu excluo. É muito interessante quando a gente traz, assim, eu estou aplicando agora o contexto. E eu uso uma pulseirinha aqui, Let the River Flow, exatamente por causa desse texto. Deixa o rio fluir. Vem daqui.
Então, esse texto, para mim, ele fala muito ao meu coração, porque a gente vê que Jesus foi para falar com ela, né? Porque os discípulos foram, ele ficou. E aí, os dois tinham sede, como o Bruno falou, ele tinha sede física e ela tinha uma sede da alma e do espírito, porque o espírito dela ainda não tinha encontrado o Espírito Santo, não tinha nascido de novo, né? Então a gente vê que ela tinha essa sede. E é uma sede que marido nenhum, pessoa nenhuma tinha satisfeito. Ela já tinha tido 5, estava no 6º. A gente não sabe por quê, se os anteriores tinham morrido, a gente não sabe o quê, mas aparentemente não, porque ela era excluída. Então, Na verdade, quando fala assim a mulher samaritana, toda a Bíblia, né, em si, homens e mulheres que tiveram relevância, a relevância através do nome. Então, daí já começa a dúvida sobre a relevância daquela mulher, né? Por não ter dado nome a ela. Só diz que é a mulher de Samaria. Podia ser a Maria, a Joaquina, a Severina, a Carolina, a Giedreusa, a Giedre, enfim. Podia ser qualquer mulher, qualquer homem que não tivesse relevância naquele lugar. Por quê? Aí vem a questão, por quê? Quem tem o nome é porque quem tinha relevância na época, né? Então a gente vê que, Isso. mais uma vez, eram os improváveis. É ótimo. Escolheu o Uma vez era improvável para dar. improvável. O mais interessante é escolher o improvável para Provável. testemunho de quem era Jesus. Toda vez que ele se revela como E o essa eu sou, revelação dá-se no diálogo mais à frente com a mulher. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta, no 19. Quando ele fala assim, então vai lá, busca o seu marido e vem aqui beber dessa água, que eu quero te dar essa água. Porque até o momento ele só estava dando dica de quem ele era, ele não tinha dito quem ele era. A própria mulher, no versículo 19, né, respondeu ela. Minto, volto lá no 16, no 15 diz assim, eu peguei, que eu cheguei atrasado, vocês estão no 15, qual versículo vocês estão? na verdade, eu estava dando pano de fundo, e aí a gente foi falando, a gente estava falando de um pano de fundo, falando da cultura, e depois a gente já estava entrando nos versículos, mas aí você já está no 15, pode continuar. A mulher lhe pediu, Senhor, dá-me dessa água para que não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar essa água. A visão dela estava só aqui, Aí né? você vê claramente ela falando do corpo dela, das necessidades físicas de não ter necessidade de ir beber daquela água ao meio-dia, na hora sexta, na hora quente, onde o sol está rachando a mulher. Não precisar vir esse horário, de eu não precisar passar vergonha, de eu não precisar me expor, de eu não precisar encarar a minha situação toda vez que eu tenho que vir aqui, porque cada vez que eu venho aqui, eu vejo que eu sou excluída por causa da minha vida. É como se ela olhasse para o espelho toda vez que ela vai naquela situação. Justo. Eu vejo mais ou menos isso. Aí entra Jesus no 16 e fala assim com ela. Aí dá um mandato para ela que era impossível ela cumprir espiritualmente. Então vai e chama o teu marido. Por que o teu marido? Ali era o local dela olhar para o espelho e encarar a situação dela, porque ela sabia, ela conhecia a lei também. Era a intimidade, onde o marido aí revela a intimidade que ela tinha com o pessoal, com as outras pessoas que, digamos, se puderam, então, passaram pela cama dela. Intimidade. Aí ela expõe a vergonha dela para Jesus. Ela expõe a vida dela. Pô, Senhor, eu não tenho marido.
Então ela pega e Jesus fala assim, por verdade, mulher, você me disse a verdade, realmente você não tem marido. Já passaste 5 e o que tu está com eles hoje não é o teu marido. Foi quando então ela disse, vejo então que o Senhor é profeta. Além de ser judeu do norte, é profeta e está falando comigo. Onde que isso, aqui na Cisjordânia, ia acontecer? Onde que um profeta iria falar com um palestino nos dias de hoje? Onde que um homem de Deus ia trazer uma mensagem para mim? É muito interessante que tem os passos para isso, né? Primeiro ela se admira, depois ela tem que encarar a vergonha, né? Porque a situação é o olhar para o espelho e Jesus expõe o coração. Aí você Aquilo já que vê nem o ela alinhamento. mesmo. Quando Deus fala lá em Salmo assim, esquadrinhar o seu coração, né? Aí você vê nessa mulher, ela já alinhar, ela já se esquadrinhar naquilo que Jesus falava para ela, que ela oferecer, que Jesus ofereceu para ela. Alguém apareceu com um negócio amarelo na minha tela. É a Valdenice. Fala, Valdenice. Qual quer falar? Pode falar, Val. Eu falo, né? Não, esse é um ótimo tema próprio para essa semana do Dia da Mulher, né? A gente já está analisando aqui, olha quantos códigos, quantos temas saem desse versículo. Uma mulher Existem várias ferida, vertentes aqui, né? uma mulher ferida, desprezada, na verdade, é um retrato da nossa sociedade, né? Na nossa sociedade, hoje, as mulheres, muitas, estão nessa condição. E ali ela teve a oportunidade de conhecer, e eu tenho certeza que aquela mulher sai dali curada. Ela nunca mais foi viver o que ela tinha vivido antes. Aquela experiência que ela teve ali foi a transformação da vida dela. E isso, trazendo até para os nossos dias de hoje, quantas mulheres nesse momento, né, precisariam ter esse encontro, essa realidade assim de dizer, olha, a tua situação não importa. Se você provar dessa água, se você provar de mim, né, você nunca mais vai ter sede, você nunca mais vai voltar para a condição que você tinha antes. Então me fez aqui, está passando um filme na minha cabeça, né? Quantas aconteceu comigo, aconteceu com muitas de nós, nessa transformação dessa água aí. E pode acontecer ainda. Essa água ela ainda está funcionando, não é, Bruno? Essa água ainda jorra. O poço ainda está aberto. É o rio de Guinom, é o rio de força, é o rio que impulsiona, é o rio que nasce dentro de você, como templo do Espírito. Se a gente for ver mais para frente, fala assim, olha, disse a mulher ao Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vós, os judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde deve se adorar. Aí Jesus disse à mulher, mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Né? Ele que estava dizendo que os judeus antes adoravam nos montes, sacrificavam nos montes. Né? Havia o monte da bênção, havia o monte da perdição. Era nos montes, então, que se davam a adoração. E Jesus aqui está falando para ela, olha, vai vir o tempo em que o seu corpo vai ser templo de adoração. O seu espírito é que vai adorar a Deus.
É o seu espírito que vai adorar a Deus. Em outras palavras, falando para ela assim, olha, não se preocupa o local, não se preocupa, não se limite à geografia. Se é Jerusalém ou se é em Matusalém, se é em Samaria ou se é em Cafarnaum, ou se é na Inglaterra ou se é no Brasil. O que importa é que o seu espírito adore a Deus em espírito e em verdade. Olha que sequência linda, a gente vem, Né? né, lá Porque apresentando aí quem no é Jesus. 24, Deus fala lá assim, Deus é espírito e importa que os adorem em espírito e em verdade. Linda essa sequência, né, que vem, Jesus vem mostrando, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, depois ele vem se apresentando, depois no 3 importa nascer de novo, e aí o que é o nascer de novo? É nascer da água e do Espírito. Então é essa entrega, é o reconhecimento, a identificação, é trocar de lugar. A gente nasce do Espírito, então nosso Espírito é novo, nosso corpo, a nossa alma é a mesma, a gente vai passar pelo processo. Mas é lindo, porque aqui ele vem falando, olha, chegou o tempo que nem em um lugar, nem no outro, não é o lugar mais, mas é quem está dentro. É quem está dentro. E o mais interessante o mais interessante, olha só, quando aquela mulher, percebendo as palavras de Jesus, ela já havia dito que ele era profeta. Se a gente for olhar a tradicionalidade, profeta naquela época, poxa vida, não era para qualquer um, não, né? Quem era profeta naquela época ali era pessoas, digamos assim, da mais alta estirpe, digamos, nos dias de hoje. Até o Bolsonaro, a Dilma, ia tremer na base com o profeta. Era um homem acima do primeiro escalão. Aí, mais para frente, no 25, diz assim, e disse-lhe a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos explicará tudo. Você vê, ela era palestina, de Samaria, né? Uma mulher samaritana, e sabia que o Messias estava para vir. Então, quer dizer que ela cria, mesmo sendo um judeu miscigenado, ela cria que haveria de vir um Messias para remir tanto o povo do norte quanto o povo do sul. E disse-lhe Jesus, a mesma resposta que deu lá para Moisés, que Deus deu para Moisés lá no deserto, na montanha, olha só, volta de novo na montanha, onde Moisés conversou com Deus, revelou para ele quem ele era. Eu sou que falo contigo. Mesma resposta que deu para Moisés lá na montanha, olha só. Eu sou. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Uhum. Para eles era uma linguagem muito comum. Eles sabiam que ninguém falava eu sou a não ser o próprio Deus. Então, ela reconhecia, pelo conhecimento que ela tinha das coisas de Deus, aí, por saber que ele era profeta, saber como que é a adoração. Então, a gente vê que o conhecimento ela tinha, né? Era um conhecimento muito grande. Então, quando ele falou eu sou, ela sabia o que ele estava falando. Na verdade, a rixa toda do povo do norte com o povo do sul era assim, eles tinham o conhecimento, mas não aplicavam o conhecimento. E o povo do norte tinha o conhecimento, aplicava o conhecimento, que eram as leis, e cumpria as leis. Ela conhecia, mas não cumpria. E se a gente traz para os dias de hoje...
Bruno, Oi. era uma crente meia-boca. Lembra do... Uma crente meia-boca se falava nas igrejas? Podia ser uma crente meia-boca, é. Era um sepulcro caiado quase, né? Tem o conhecimento, mas dentro não faz nada do que é só conhecimento. Ela era tanto quanto os fariseus. E aí eu fiz até uma associação aqui, vós adorais o que não conheceis. Eu fiz até um paralelo com o Jó que a gente viu, né? Porque Jó também tinha um conhecimento muito profundo, mas depois ele teve intimidade com o Senhor. E a gente vê que aí vem os fariseus, né, os mestres da lei, que eles se conheciam demais. Mas eu gosto muito de Mateus 23, que fala: ai de vocês, que conhecem, falam, mas não fazem, não praticam o que falam. Vocês atam fardos pesados que nem vocês mesmos conseguem carregar. Mas aí eu acho que essa linguagem está mais voltada para o dia de hoje, onde a igreja, os líderes religiosos, quem faz a instituição, né, as leis dessas instituições fazem pesar sobre aqueles que querem adorar a Deus em espírito e verdade, com esse jugo pesado que eles atam nas nossas costas e eles mesmos não carregam. Que não era o caso aqui, né? Consegue carregar, né? Mas falando dos fariseus, que eram mestres da lei, eu gosto muito de trazer para o tempo de hoje, quando a gente vê que hoje tem tanta regra humana, né, no meio, que você pergunta para a pessoa: onde a Bíblia diz isso? Onde Deus diz isso? Não, eu ouvi isso lá. Não, vai checar na tua Bíblia. Por isso que os bereanos eram considerados bem-aventurados, né? Porque eles chegavam em casa e iam conferir tudo na Bíblia, eles iam conferir tudo na palavra. Porque eu não posso ser um papagaio que replica o que eu ouvi. Então, a gente vê que muitos hoje vão replicando, sem questionar, sem ter conhecimento. Ela tinha um conhecimento aqui até teórico, mas nada prático. Hoje a Eu gente vê acho muitas que, pessoas tendo... na minha opinião, quando ela fala do Messias, né, nós estamos à espera do Messias, o Cristo. Ela sabia que alguém ia vir para remir até mesmo os pecados dela, que ela sabia que ela se encontrava nesses pecados. Mas ela também esperava o Messias. Mesmo sendo um povo diferente, mas um povo igual, aquela assim, tudo junto, meio misturado? Não. Não existe isso ali, tudo junto, meio misturado, não. Existia a separação mesmo, né? Porque eles evitavam ter contato com eles. Um lugar de conflito. E até hoje é cheio até hoje. Esse até hoje... Esse até hoje é por causa... Jesus. Esse até hoje é por causa da incompetência do rei Saul. Quando Deus falou com ele, vai lá e mata todo mundo. Destrói tudo, passa facão. Passa facão. E ele não destruiu. Mas Exatamente. aí é história para outro dia, né? Bem complicado. A gente vai entrar em Sara, em Abraão e Ismael, não, e vai longe o negócio. Vai longe. Mas também a gente vê aqui que é profundo. Jesus está mostrando o coração e o que está dentro. Quando a gente fala só de situações que a gente está trazendo para os nossos dias, né? Para os nossos dias, até hoje a Bíblia do Islã, eles têm a Bíblia séria, eles têm os radicais, mas eles ainda estão esperando o Messias, e para eles Jesus foi um profeta. Então, até hoje eles reconhecem Jesus como esse profeta. Então, e o mais interessante, eles assemelham Jesus como o profeta maior. O profeta não era nem Moisés. Qual que era o profeta maior para eles? Vamos ver se vocês estão sabendo de Bíblia. Eles achavam sempre
O profeta maior não era Elias? Elias, isso mesmo. Eles até hoje Não esperam era nem também, né? Eliseu, o sucessor de Elias, era Elias, o Eles homem que esperam, subiu na carruagem de fogo aos céus. eles esperam até Gente, hoje. E, como diz a profecia, quando eles acham que Elias vai voltar, é as testemunhas, né? Aí também é outros estudos, né, Ângela? As Aí duas são, testemunhas. aí é outro aí é tudo mistério. spoiler para próximos. Aí é outro mistério que você vai ter que vir aqui no 007 para descobrir. E é muito interessante que eles continuam esperando o Messias. Nós estamos esperando o Messias, só que voltar, porque o nosso Messias já veio, que é Jesus, que na cruz do Calvário teve o tetelestai, está consumado, está pago, E existe um segredo de finalizado. falar tetelestai, que só quando a gente estudar a cruz que a gente vai saber o que realmente significa esse tetelestai, né? Do jeito que é escrito em judaico, esse tetelestai é junção de duas palavras. Aí eu quero uma explicação mais profunda do lado judeu aí. É profundo, é profundo isso. É assunto para os próximos capítulos. Mas voltando aqui na água, né? a vida, a água que transforma, a água que purifica, a água que lava, a água que jorra dentro de si, na resposta de Jesus quando disse, eu sou eu que falo contigo. Sou eu, Deus, o Deus de seus pais, o Deus do mesmo Jacó que furou esse poço, o Deus onde implantou e fez todas as coisas. Sou eu. Então, nessa altura, chegaram os outros discípulos e, maravilhando-se de encontrar falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou, que queres? Ou, por que falas com ela? Vinde, vede um homem que disse tudo o que veio tenho feito. Poderia ser este o Cristo? Neste inteiro, discípulos lhe rogavam, Rabi, vem. Nesse pedaço aqui a gente vê a exposição de Jesus na intimidade com a mulher. É de ter intimidade. Jesus não foi na hora 9ª ou na hora 10ª. Ele foi na hora 6ª, no solão, para que todo mundo visse, contemplasse e dissesse. Porque até mesmo os discípulos que andavam com ele contemplaram de vê-lo conversando com uma mulher samaritana. E diga-se de passagem, uma mulher muito bonita. Aliás, todas as mulheres até hoje que nascem naquela região ali são mulheres exuberantes, bonitas, belas, lindíssimas. Foi depois que Jesus passou lá. Só que nascem lá, Bruno? Como assim, Bruno? Olha, existe mulher direito, Bruno, pelo amor de Deus. Olha, Aí, vocês me perdoem. Vocês todas são lindas, têm as suas peculiaridades. Mas na Bíblia fala que as mulheres que ali nascem eram mulheres exuberantemente belas. Por isso, eu não sei, mas assim, se a gente for voltar alguns capítulos mais para frente, ou no Evangelho de Lucas, que é um evangelho mais detalhado, falam que lá as mulheres que ali nascem eram realmente mulheres exuberantes, lindas. Mas até hoje, Bruno, todas aquelas que aceitam Cristo, fechou. São belas, né? Exatamente. Você me tirou do buraco. A gente carrega uma beleza. Exatamente. De Cristo. Exatamente. E eu sempre uso Deuteronômio 32:4. Ótimo.
Ó, Ó, você sabe o que diz lá. O que diz a lá? beleza, ó, a beleza que Jesus, então, aqui, que Deus está falando aqui, não é a beleza física, é a beleza espiritual, porque Deus ali, como eu disse no começo, era o diálogo entre espírito e alma. Quem era espírito? Deus. Falando com qual espírito? Com o espírito dele, que nele é belo, é lindo, é maravilhoso, é exuberante. Você sabe o que eu vejo muito assim, né, jogando para os dias de hoje, né? Lá vai o Léo com o fantástico mundo de Bob, né? Mas é aquele negócio assim, saca? Léo. A gente vê muito a mulher como a noiva, né? E nós somos a noiva, né? Então, nessa analogia, você vê Deus vindo, tratando, né, guiando, encorajando, né, levando a pessoa a ter fé, encorajando ela, né, colocando o real valor dela perante a mesa, vamos dizer assim, perante a sociedade. E esses somos nós. Ela representa não somente a mulher, mas a noiva que somos nós, entendeu? Porque durante muito tempo a gente foi esquecidos. Nós fomos jogados para o lado e visto durante muito tempo como, até nos dias de hoje, né? Como chacota. Então você vê, vou dar um exemplo clássico, para quem gosta de novela aí da Globo, você sempre viu a mídia tirar chacota com os cristãos, né? Sempre quando apareceu em qualquer mídia uma pessoa crente, né? Só lembrando que o crente é aquele que crê, né, em Jesus, sendo visto como essa chacota. Então, hoje a gente vê uma grande exaltação nos dias de hoje de tantas coisas como horóscopos, deuses, né, o cosmo, como várias outras coisas, né, que até mostram a grandeza do Criador. Mas a gente vê as pessoas exaltando a criação. E os cristãos que creem que Jesus é o Senhor, o Salvador, né, durante muito tempo passou por essa chacota, por essa falta de respeito, como essa mulher, né? E tem algumas versões que falam que Jesus esperou por ela, né? Então isso assim, cara, é muito lindo, é muito forte você ter o reconhecimento, né? Não só das ações de Deus, mas o reconhecimento do real valor que você tem. Então, quando a gente fala sobre esse encontro de Jesus com ela no poço, cara, isso aí, a gente falou no capítulo ontem, né, sobre a água viva, sobre, olha, se você tomar dessa água, certo, você não terá mais sede, né, sobre quando nós somos regados por essa água, os frutos que nós damos, né, então, assim, isso é muito forte. E aí, quando fala novamente sobre, olha, sobre o marido dela, né, e Jesus mostra para ela que ele conhece as falhas dela, né, aí a gente vê mais uma vez Deus mostrando, através da ação e do questionamento a ela e da revelação do marido dela, né, você vê Deus mostrando novamente a aliança dele dela com o marido dela. Então, assim, muitas das vezes, quando nós quebramos essa aliança, né, igual eu citei ontem, vou citar novamente, que Deus é um Deus de aliança. E quando a gente bagunça com a aliança, a gente quebra a aliança, nós saímos quebrados, nós saímos bagunçados, né? Então, é essa aliança que Deus vem para restaurar com ela. Então, sim, isso é muito poderoso. E quem é ela? A igreja. Nós somos a igreja, né? E é muito lindo também. Quem é ela? Qual é o significado dessa mulher toda, né? É que, cara, aí eu vou voltar a falar uma coisa que eu falei há uns dias atrás aqui, quer dizer, põe dias atrás, né, que eu tava de férias. Você é lindo, lá em Barbacena. Quase isso, lá em Goiânia. E aí, cara, quando a gente começa a entender essa aproximação de Deus, esse reconhecimento de Deus, esse cuidado, esse carinho, esse zelo, esse encorajamento, cara, aí a gente começa a entender
sobre o agir de Deus em nossas vidas, né? Então, isso é muito poderoso, muito poderoso. E aí eu volto a falar o que eu falei algumas vezes atrás, sobre a importância de vocês, mulheres, sobre quem é vocês, sabe? Deus fica o tempo inteiro mostrando para as mulheres, certo? Que vocês, mulheres, é a menina dos olhos dele. Que vocês, mulheres, desde a criação, foram feitas para serem cuidadas. Por isso que Deus, sabe, cara, é tão forte que quando você entende sobre o cuidado do órfão, do necessitado e da viúva. Não tem um viúvo ali, tem a viúva, ou seja, a mulher que sabe que perdeu o marido, ela tem que ser cuidada, certo? Então, assim, é muito forte. Esse é o zelo que Deus tem por nós, como igreja. O zelo que Deus tem por nós, como, certo? Como a noiva. Então, isso é muito poderoso, cara. É muito forte. E aí a gente vê Deus esperar por nós, sabe? Para que a gente possa ser curado, ser tratado, entendeu? Com a medida exata. O que aquela água viva simboliza? Simboliza Cristo, é o que a gente falou ontem. Simboliza, olha, quanto mais próximo a Ele a gente estiver, certo? Mais água limpa a gente vai tomar. E quanto mais água limpa a gente toma, cara, menos sede a gente tem de querer buscar em outros lugares. Então, assim, é muito poderoso isso, entendeu? E isso traz cura. O entendimento dessa palavra traz cura nas nossas vidas, sabe? Traz esperança. E aí vem lá o que o Brunão falou aí agorinha, né? Sobre a verdade. Cara, quem é a verdade? Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Uma das maiores características de nós cristãos é vivermos na verdade. Vivermos a verdade. E isso é muito poderoso. E quem é essa verdade? Cristo. Entendeu? Então, isso é muito forte. Muito. Entendeu? É muito gostoso entender que nós temos um Deus que Ele a todo tempo está nos resgatando. Cara, um dos maiores simbolismos, certo, da igreja, de uma nação, certo, é a mulher. E é a mulher que o diabo mais tenta enganar, distorcer os fatos, né? E aí você vê um movimento feminista nos dias de hoje, você vê lá no início, quando Adão e Eva, né, pecaram, você vê a serpente enganar. Ela não mentiu, ela enganou, ela confundiu Eva, certo? Então, assim, você vê sendo um alvo o tempo inteiro. O mundo prega o tempo inteirinho para a mulher que ela é capaz, que ela é individual, que ela é guerreira, que ela é isso, que ela é aquilo, que ela não precisa de homem, ou não precisa do homem. Mas essa é uma grande enganação. Porque o homem, o noivo, ele simboliza Deus. Certo? Não estou me colocando como homem no lugar de Deus, mas ele lembra da noiva. O noivo é Deus, a noiva somos ali, Efésios nós. 5. Isso, Efésios 5. É um mistério glorioso. Eu amo esse versículo que fala, é um mistério glorioso. E poderosíssimo a isso. igreja então, assim, é o marido, é a esposa, é muito lindo. É um mistério então, assim, glorioso. Eu fico assim, cara, eu estou escutando vocês falar, eu fico assim, eu fico lá de cá aqui, eu falo, caramba, Deus, obrigado por isso, obrigado por você ministrar isso na minha vida hoje. Sabe, porque, cara, é muito gostoso, cara, é muito gostoso a gente ter um Deus que pensa em nós, pensou em nós, sabe, nunca fechou os olhos para nós. Isso é muito forte. Maravilhoso, porque a gente vê que é Deus vindo ao nosso encontro desde Gênesis, né? Você falou de Gênesis aí, foi Deus que foi ao encontro de Adão. Adão se escondeu. Verdade.
E a gente vê que desde Gênesis, como o Alex escreveu aqui, eu tinha pensado na mesma coisa, é o mesmo espírito, né? Ele escreveu aqui, ele está nos resgatando desde Gênesis, porque o homem não vai na direção de Deus. E eu vejo a mesma ação de Jesus quando ele se revela ao próprio Deus, o Messias, indo ao encontro, de novo, né? Como se ele estivesse chamando ela de novo. Então, é sempre... Aí que entra aqui, ó, que era necessário que Jesus fosse. Não era querer, era necessidade de ir ao encontro naquele povo ali. É porque era Justamente. um povo excluído. É um povo excluído por quem? Por aqueles que se achavam os únicos especiais, né? Digamos assim, não que não sejam. Era os judeus excluindo os próprios judeus. Poxa vida, o reino do norte, isso antes não era um reino só. Eu vim para salvar quem? Os judeus do norte e os judeus do sul. Eu vim para salvar quem? Todos aqueles que né, aí foi estendido a nós, gentios, através da graça. Que história é essa? Onde que tem esse... é por isso que às vezes eu torço o nariz quando o pessoal fala assim que nós somos improváveis, sabe? Então, o improváveis na ideia porque pelas falhas, pelos erros, pelas falhas, por não sermos o povo. Jesus fala que ele veio para os seus, Deus não aceitaram. Quando a gente fala na linguagem quando eu falo improváveis, assim, que eu gosto de pôr lenha na falando fogueira, sobre... é porque eu entendo, e eu até sei de onde veio os improváveis dos dias de hoje. É legal, é massa. Mas nós fomos provados na cruz, nós fomos aprovados na cruz, saca? Então, assim, quando eu falo isso, eu falo até mesmo assim, rindo e brincando e tal, mas a mais pura verdade é que eu não me vejo como uma pessoa improvável. Porque, cara, eu fui aprovado, eu fui provado, por mais que as minhas falhas, os meus erros não justificam. É uma brincadeira séria, certo? Que porque nós assim, éramos antes de ser alcançados, porque hoje somos filhos. Entendeu? Então, assim, justamente. Então, cara, a gente vê o tempo inteiro. Eu sou meio assim, tal da modinha, eu sempre fui um pouco contra de modismo, entendeu? Eu sempre fui aquele cara assim, velho, beleza, mas isso aí tá pendendo agora, daqui a um tempo isso aí acaba. Assim como as músicas que são feitas hoje em dia dentro, né, dos meios cristãos, viram algo mais comercial do que algo realmente para adorar. Então, por isso que, às vezes, é uma forma de pôr o pé no chão e falar, cara, peraí, se eu fui aprovado naquela cruz, né, como eu não tenho mais dívida a pagar... A oferta foi aceita, né? A oferta foi aceita. Então, por exemplo, eu vejo na posição do improvável como uma desculpa para eu continuar errando. É uma crítica construtiva que eu faço, entendeu? Então, assim, a maioria das pessoas, quando fala assim, eu sou improvável, ou seja, improvável é porque eu não dei certo. Então, eu sou improvável e Deus me transformou provável. Então, beleza, se ele me transformou provável, eu deixei de ser improvável, certo? Então, assim, é uma maneira de você olhar e você se reconhecer em Cristo. Olha, eu não sou improvável. Entendeu? Então, na maioria das vezes, a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras do modismo, porque foi através do modismo da época do Jardim do Éden, talvez, que eles foram confundidos. Então, nós temos que ter... A gente trabalha o tempo inteiro nos dias de hoje, trabalhando a maneira de pensar sobre as coisas, a maneira de ver, entender, a maneira de agir. A gente sempre procura ter uma visão ou um entendimento melhor sobre nós mesmos. Nós buscamos o tempo inteiro resetar algumas maneiras de pensar, que a gente cresceu em um meio familiar onde a gente teve várias âncoras, várias coisas que nos prenderam, certo? E
E aí a gente começa a acreditar em coisas e liberar coisas em nossas vidas e bênção em nossas vidas através daquilo que a gente está ouvindo. Mas muitas vezes aquilo que a gente, ou quem a gente está ouvindo, está falando aquilo que a gente quer ouvir, não aquilo que já foi liberado. Então muitas vezes a gente não vive as bênçãos de Deus em nossas vidas que já foram liberadas por justamente acreditar que nós somos improváveis. Léo, deixa E aí... só sim, fazer sim. uma correção aqui até na fala, porque quando a gente olha nos olhos humanos, era improvável que Jesus passasse por Samaria e era improvável que ele conversasse com uma mulher. Era nesse sentido que nós estávamos falando, até para quem está ouvindo entender depois o que foi falado antes. Então, estávamos falando era improvável Jesus passar por Samaria, era improvável que ele conversasse com uma mulher e, principalmente, era improvável que ele conversasse com uma mulher e pegasse água para ele, como o Bruno falou, ele não tinha o cântaro e ele não tinha a caneca. Então, isso era improvável. Ela deixou de ser improvável quando ela foi encontrada pelo amor, que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus. Quando ela foi encontrada pelo amor, ela se tornou amada, ela se tornou filha, ou, na verdade, ela teve uma nova natureza, ela teve a natureza dela transformada. Então, quando a gente estava falando em improváveis, é nesse sentido, porque não era provável, humanamente falando, que Jesus passasse por lá. Justamente. Agora, espiritualmente falando, ele fala, era necessário. É por isso que Jesus quebra os padrões. E por isso que nós não... Igual, por exemplo, desde a hora que eu entrei na conversa, eu nem escutei vocês falar sobre improvável. Né? Eu estou só colocando algo que da hora quando eu entrei, eu não escutei essa palavra aqui ainda. No começo eu falei sobre isso. Então eu não vi o que vocês falaram. A minha fala vai sobre as igrejas pregarem, os cultos hoje em dia pregarem sobre você ser improvável. E aí é por isso que eu falei que eu não me vejo improvável. Por quê? Porque eu fui provado na cruz. Cristo provou. Na verdade, nós somos escolhidos antes da fundação do mundo, né? Justamente. E aí, o que eu entendo sobre ser improvável nos dias de hoje é você reconhecer os seus erros, sim, mas não é os seus erros que te provam, certo? Jesus, ele veio para quebrar padrões. Ele quebrou os padrões daquela época quando ele foi conversar com a mulher, quando ele validou a mulher, quando ele tocou nos leprosos, como ele quebrou princípios daquela época. E nos dias de hoje a gente está vivendo algo parecido, porque esses princípios, na maioria das vezes, não são. Né? Justamente. Ele incluiu a mulher, ele incluiu um povo, ele incluiu uma rejeitada. Então, a gente vê Jesus como ele está mostrando que ele não olha a sua condição, a sua localização e nem a sua situação. Ele olha o seu coração. Então, aqueles que vão ouvir isso depois, ele vai de encontro a corações. Ele não vai de encontro à sua condição, nem o local que você está vivendo, e nem o teu pecado te define, porque Jesus vai olhar para o seu coração. Justamente. Porque, assim, aquele negócio, a mulher, mesmo ela saindo dali curada, mesmo ela saindo dali, né, abastecida, mesmo ela saindo dali tomando a água viva, não quer dizer que ela não errou dali para frente, mas ela passou a provar de algo puro, algo verdadeiro, algo provou de uma água, de uma fonte que não seca. E aí vai ser spoiler para o próximo capítulo, que é amanhã, os frutos dela. Justamente. Então assim, a gente vê esse manifestado agir de Deus. Isso é muito poderoso. Frutos, né? Cai para dentro, galera. Fazer que nem... O Bruno ia falar aí também, o Alex. Fala, Bruno. Eu ia falar que o mistério escondido aqui nesse texto, que o pessoal gosta de mistério, né, do código, é o cântaro e a caneca. Boa. Tá? Por quê? Porque naquela época, um judeu, apenas o judeu que tivesse intimidade com a sua esposa, olha só, aí vem a história da esposa que o Léo falou, apenas judeus que tinham intimidade com a sua esposa dividiam a caneca. Boa. Pensa hoje no coronavírus aí, hoje você vai dividir uma caneca com alguém? Dá ruim. Aí chega Jesus
Jesus, dá-me de beber. Aí a mulher, mas como é que eu vou te dar de beber se você não tem nem cântaro, nem caneca? Não, eu quero beber na tua caneca. Eita, Forte. olha a Sério confusão. glorioso. Olha a intimidade. Deus te oferecendo o quê? Deus oferecendo para quê? Deus oferecendo o quê para aquela mulher? Intimidade. Boa, hein? Eu quero beber na tua caneca. Eu quero salivar que você colocou aí. Boa, E aí, intimidade. vai encarar? Ainda mais hoje, com os dias de hoje, com Covid-19 aí, ó. Profundo, essa eu não conhecia, esse foi novo. Essa parte do cântaro e da caneca. Eu já tinha as outras, mas tá vendo como a gente sempre aprende? A Eu gente gosto sempre desse está aprendendo porque algo novo. várias vertentes que a gente tira daqui, você não tem noção. Esse cenário que o Bruno falou, a Angela falou, o Léo falou, a Kátia, a Valdenice, é um São cenário... vários ângulos, né? E é um cenário, se você começar a olhar lá de fora, ele é um cenário totalmente fechado. É por isso que ele fala assim, ó, tem que passar lá em Samaria. Por quê? Porque Cristo viu que ali precisava dele de todo jeito. Aí é onde ele veio quebrando os protocolos, incluindo os excluídos, veio arrumando o cenário, né? Até o ponto... E arrumando esse cenário, ele teve resultados mais para frente, né? Que a gente vai deixar para amanhã, né? Se você quer saber o resultado da água, se quebrou, né? Como Deus, se a água rompeu a barreira ou não. Aí faltou o Ado aqui falar, para, que isso é amanhã. Amanhã. Spoiler para amanhã. Né, Bruno? É bom demais, gente. Eu acabei de escrever aqui que nós já passamos de 1h30 de estudo. Boa. De gravação. Já vamos caminhar para o fim, né? Então, o que a gente pede para você? Que você compartilha, se inscreva, participa desse encontro nosso. Aqui nós estamos... Peraí. Para. Fala, Bruno. Peraí. Tá vendo esse dedo aqui, ó? Vai lá no seu teclado, compartilha, like, né? Se você usa os 4 dedos, ó, né? Na minha terra isso aqui é joia, tá? Para vocês é like. Então dá um like aí. E essas mineirices é direto de BBC? Direto da BBC? BBC London, né? London. BBC Londres. Ô, Bruno, eu não sei se você sabe, mas a Luísa é de Barbacena. Você sabe, né? Ela me falou, Ela é da como tu fala, da gema, é da própria terra. Ela é da nata. Ela é do pé rachado. Não, eu vou falar de nata, porque vaca dá leite, dá aquelas natas gordas, faz umas rosquinhas gostosas, que é tudo feito lá em... Então, beleza. Então, de nata. É maravilhoso aqui. Então, agradecemos pela presença de todos, né? E amanhã, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, nós vamos estar aqui falando sobre João. A gente vai partir do versículo 31, que o título aqui está 30 e... A partir do 27. A partir do 27, né? Amanhã você vai saber o que aconteceu com essa mulher. Seguir cenas. E aí a gente pede para que você compartilhe, que você se inscreva, comente, envie para alguém, convide alguém e vamos aqui diretamente da fonte, ligados com o Pai para clarificar, para fortalecer nosso contato com Ele. Beleza? E quem que vai orar? Eu oro. Então vamos lá, Léo. Vamos lá? Senhor Jesus, Pai, muito obrigado por esse dia de hoje, Senhor. Te louvamos pela Tua presença em nossos estudos, te agradecemos, Pai, pela Tua revelação. Te louvamos, Senhor, por quem Tu é, pela Tua glória, Deus, pela a Tua criação, pelo Teu poder,
pelo teu amor, Senhor. Nós te agradecemos por esse ensinamento diário que o Senhor tem nos dado. Deus, em teu nome, eu rogo ao nome do teu Filho Jesus, pelas vidas de cada um que está aqui no grupo, cada pessoa que vai assistir isso aqui, Deus. Pai, derrama um unguento novo, Pai, derrama uma unção nova, renova as forças, Senhor Jesus, das pessoas que estão buscando algo maior em Ti. Deus, obrigado por este amor. Obrigado pelo Senhor alcançar cada um de nós com todo esse carinho, com todo esse cuidado, com toda essa amizade de pai para filho, Senhor. Nós te louvamos por essa noite aqui, por essa manhã, onde várias pessoas aqui estão, Senhor, está representando. Pai, te pedimos pela nossa nação brasileira. Deus, te pedimos para que o Senhor abençoe os nossos líderes, os nossos governantes, Deus. Pai, que em nome de Jesus, a tua vontade, Pai, seja vivida pela nação brasileira. E nos dê entendimento, Pai, daquilo que o Senhor tem e permitido o Brasil viver, as nossas famílias viver, e esteja conosco. Que nós possamos ser, Senhor Jesus, nas tuas mãos, como ferramentas preciosas, cada uma, Deus, com o código necessário para destravar, para abrir, Deus, vidas que passar por nós. E que o teu nome, Senhor, seja exaltado em tudo o que a gente fizer. No nome de Jesus, Pai, nos perdoa pelas nossas falhas, Senhor, e abençoa as nossas famílias, abençoa, Senhor Jesus, todas as pessoas que estão pedindo oração no nosso grupo, e seja com cada um deles, Pai, para a tua honra e para a tua glória, Senhor, no nome de Jesus. Amém. 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 Tamo junto. Até o fim. Fechou. Então, pessoal, boa noite para todos. E quem quiser ficar nos bastidores, nós vamos estar aqui. Sabe que o bastidores aqui é a Deep Web da Bíblia. Então, aqui é poderoso os bastidores. Então, você está convidado de participar, tá bom? Demais, obrigado pela presença de todos e até já!